todas as sombras são apenas falta de luz. Algumas carregam segredos que nunca deveriam ser despertados. Meu nome é Hugo, tenho 56 anos e trabalho como caseiro há mais de 20 anos. Gosto da simplicidade do meu ofício, mas o que vou contar agora é um relato de arrepiar, a algo que nunca imaginei viver. Depois desse episódio, eu não consigo mais passar uma noite sossegada. E vou deixar um aviso. Se você acha que as paredes de uma casa podem guardar segredos, espere até ouvir o que eu descobri naquela casa. Um simples olhar poderia me ter feito sair dali para sempre, mas a curiosidade me pegou e eu decidi enfrentar o que havia lá dentro. Há alguns anos fui contratado para tomar conta de uma fazenda no interior de Minas Gerais. O lugar era grande e ao lado da casa principal havia uma casa pequena que disseram ser a casa do antigo caseiro. Estava fechada há décadas, abandonada como se ninguém quisesse mais pisar lá. Foi exatamente nesse lugar que me ofereceram para morar. Aceitei, afinal, não sou homem de me assustar fácil. Porém, logo na primeira noite, senti que havia algo estranho. O silêncio era pesado, como se o próprio ar não quisesse se mover. Eu olhava para os cantos e sentia um frio na espinha. De repente, do nada, veio a sensação de que eu não estava sozinho ali. Naquela noite, mal consegui dormir. No dia seguinte, decidido a investigar o que havia de errado, comecei a explorar o quarto onde eu tinha dormido. Logo de cara, notei marcas nas paredes, arranhões profundos, como se alguém tivesse passado noites tentando cavar uma saída. Aquilo me deu um arrepio. Mas que diabos é isso? Pensei, enquanto passava os dedos sobre as marcas. Conversei com um dos moradores antigos da fazenda, um senhor chamado Arnaldo, que era muito reservado. Quando mencionei sobre a casa do caseiro, ele ficou desconfortável. Disse apenas que o antigo caseiro, chamado Adalberto, era um bom trabalhador, mas nem sempre obediente. E deixou no ar que o patrão na época era um homem rígido. Cuidado com essa casa, Hugo, ele me disse. Algumas coisas é melhor deixar quietas. Naquela noite, tudo ficou ainda mais intenso. Era tarde e eu tentava dormir, mas parecia que a casa estava viva. Ouvia estalos e passos suaves que vinham do corredor, como se alguém caminhasse lentamente até o quarto. Decidi que aquilo estava começando a me perturbar demais. Enquanto eu encarava o teto, tentando manter a calma, ouvi um rangido forte e a porta se fechou sozinha. Um vento gelado tomou conta do ambiente, me deixando paralisado. De repente, uma sombra apareceu no canto do quarto. Era escura, densa, mas eu podia ver nitidamente a silhueta de um homem. "Quem está aí?" perguntei, tentando manter a voz firme. A sombra se mexeu e uma sensação gélida e pesada caiu sobre mim. Tive certeza naquele instante de que era o espírito de Adalberto. Ele parecia confuso, perdido, como se ainda estivesse preso naquele quarto. O pavor tomou conta de mim, mas naquele momento eu só pensava em compartilhar o que estava acontecendo. Se você gosta desse tipo de relato, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Assim, posso continuar trazendo essas histórias que parecem inimagináveis, mas são reais. Depois de alguns segundos, a sombra desapareceu, mas o sentimento de presença ficou. Passei a noite inteira acordado, rezando para aquilo ser apenas um pesadelo. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e decidi que não ficaria mais ali nem mais uma noite. Enquanto eu saía, olhei uma última vez para a casa do caseiro. A porta do quarto, a mesma que se fechou sozinha, agora estava entreaberta, como se me chamasse para entrar novamente. Virei o rosto, engoli em seco e fui embora sem olhar para trás. Até hoje, quando fecho os olhos, vejo aquela sombra e sei que ela ainda está lá, à espera de alguém para tomar o lugar de Adalberto. Se um dia você for caseiro em uma fazenda e encontrar uma casa abandonada, lembre-se desta história. Às vezes, os segredos do passado não querem ser esquecidos. Meu nome é Joaquim, tenho 45 anos e trabalho como técnico em manutenção. Passei a vida em São Paulo, mas há alguns meses herdei uma fazenda no interior de Minas Gerais. Quando recebi a notícia, pensei que seria uma boa ideia me afastar da correria da cidade e começar uma vida nova, cuidando do meu próprio pedaço de terra.
A gente sempre ouve histórias sobre heranças misteriosas, mas nunca imagina que algo assim possa acontecer com a gente. Mas se tem algo que eu aprendi naquela fazenda, é que nem todo presente é uma bênção. Às vezes, aquilo que vem de graça traz um preço alto. E o meu, bem, ele chegou em uma noite de lua cheia, com sombras que se moviam pelo milharal e uma presença pesada, que parecia me observar. Eu jamais imaginei que ignorar uma tradição familiar poderia custar tão caro. Mas estou me adiantando. Vamos do começo. Assim que cheguei à fazenda, fui recebido por um silêncio que, de alguma forma, parecia carregado. A casa era velha, mas bem cuidada, e ao explorar os cômodos encontrei um diário antigo do meu tio-avô. As páginas estavam cheias de anotações sobre o dia a dia na fazenda, mas algumas delas falavam de algo peculiar. Um ritual de colheita, realizado todos os anos à meia-noite, quando a lua estava no ponto mais alto. O que me chamou a atenção foi a advertência que ele deixou em letras fortes: não quebra o ciclo. Se o ritual não for feito, os mortos da família voltarão para cobrar o que é deles. Achei aquilo uma grande bobagem. Meu tio-avô devia ser muito supersticioso, pensei. Para mim, tudo aquilo não passava de uma história para assustar gente boba. Na primeira noite, já acomodado na casa, o céu escureceu rapidamente e uma lua cheia apareceu por trás das montanhas. Eu me lembrei do ritual, mas decidi que era hora de descansar. Me joguei na cama, ignorando qualquer ideia de que eu deveria estar lá fora colhendo seja lá o que fosse. A noite seguiu tranquila, até eu acordar com um barulho vindo do milharal. Parecia o som de passos, mas não havia vento para balançar as folhas. Me levantei, peguei uma lanterna e fui até a janela, tentando entender o que estava acontecendo. Foi aí que vi, no meio do milharal, uma sombra se movia lentamente entre as fileiras de milho. Ela parecia humana, mas se deslocava de uma forma estranha, quase como se flutuasse. Meu coração acelerou, mas eu ainda estava determinado a não cair em superstições. Fiquei parado, tentando observar melhor, mas logo a figura sumiu entre as plantas. Na segunda noite, fiquei agitado. Não conseguia parar de pensar no que vi no milharal. Eu tentava me convencer de que era apenas o jogo de luz e sombra da lua cheia, mas uma parte de mim sabia que tinha algo errado. Decidi que, se aquilo voltasse a acontecer, eu ia registrar tudo com o celular. Se fosse algum invasor ou bicho, eu teria uma prova para entender o que estava realmente acontecendo. Por volta da meia-noite, escutei de novo aquele som vindo do milharal, como se alguém estivesse andando por lá. Peguei o celular e fui para a varanda, esperando capturar alguma coisa. Dessa vez, havia mais de uma sombra, e todas se moviam em direção à casa. Quando foquei a câmera, meus dedos tremiam. As figuras pareciam cada vez mais próximas, e não eram estranhos. O sangue gelou nas minhas veias ao reconhecer aqueles rostos familiares. Era como se eu estivesse vendo meu próprio tio-avô e outros parentes, há muito falecidos, marchando pelo milharal. A sensação de medo era tão forte que eu mal conseguia respirar. Em um impulso nervoso, murmurei para a câmera, tentando me distrair: se você está vendo isso, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Vai que esse não seja o último registro que eu faça aqui. Meu nervosismo era evidente, e ao mesmo tempo em que eu tentava rir da situação, não conseguia desviar os olhos das figuras. Na terceira noite, o medo já tinha se transformado em puro terror. As sombras estavam cada vez mais próximas, como se soubessem que eu havia quebrado o ritual. Eu me lembrei do diário do meu tio-avô e percebi que precisava tentar fazer o ritual de colheita, mesmo sem saber direito como. Corri até o campo com as ferramentas que encontrei, tentando imitar os gestos descritos no diário. Sentia o peso das presenças ao meu redor, como se as sombras estivessem esperando apenas uma brecha para me alcançar. De repente, escutei murmúrios. As vozes vinham de todas as direções e, em meio ao desespero, senti uma mão gelada tocar meu ombro. Girei, mas não havia ninguém. As figuras formaram um círculo ao meu redor, observando em silêncio, enquanto eu tentava completar o ritual. Eu sentia como se uma energia fria me envolvesse, drenando cada força que eu tinha. Aos poucos, as sombras começaram a fechar o círculo, cada uma repetindo palavras sobre a quebra do ciclo e o preço da colheita. Minhas pernas cederam,
e a última coisa que vi foi o milharal tomando minha visão. No dia seguinte, tudo estava silencioso, e da última vez que me olharam, foi no campo onde a colheita havia sido feita, de uma forma ou de outra. Meu nome é Humberto, tenho 53 anos e trabalho como agricultor desde que me entendo por gente. Sempre levei uma vida simples aqui no interior de Minas Gerais, em uma fazenda que está na família há gerações. É estranho até falar isso, mas o que vou contar agora é a história mais assustadora que já vivi. E para falar a verdade, não sei como consegui sair daquela situação, ou se eu saí mesmo. Tudo começou com os rumores entre os trabalhadores. Eles vinham até mim, desconfiados, dizendo que, à noite, ouvia-se sussurros vindos do nosso silo de grãos. Eu sempre fui um homem cético, prático, e pensei que era o tipo de coisa que o vento fazia, mexendo nas tábuas antigas, ou até invenção para dar um susto em quem fosse vigiar o lugar à noite. Porém, era difícil ignorar as conversas. Quanto mais eles falavam, mais aquilo me intrigava. Por que um lugar como o silo teria uma voz? Lá para o fim de uma tarde, cansado de ouvir tanta história, decidi que ia resolver aquilo de uma vez. Caminhei até o silo, já com o céu escurecendo, e fui observando o silêncio que tomava conta do ambiente ao redor. A sensação de que eu estava sendo observado começou a se apoderar de mim, mas ignorei. Ao abrir a porta e entrar no silo, tive aquela impressão de que havia alguém ali, como se o ar estivesse denso, carregado de alguma coisa que eu não sabia explicar. Mas o que realmente me fez sentir o perigo foi o barulho da porta atrás de mim, se fechando num estalo. Um arrepio gelado correu pela minha espinha. Puxei a maçaneta, empurrei com força, mas a porta estava trancada. Aquilo não fazia o menor sentido. Eu estava preso ali dentro. Enquanto vasculhava o lugar com a lanterna, notei algo estranho nas paredes do silo. A luz fraca conseguia distinguir marcas e inscrições gravadas no concreto, como se estivessem ali há décadas. Senti um calafrio ao perceber que aquelas marcas eram mais do que rabiscos antigos. Elas pareciam formar símbolos, quase como um tipo de ritual. Foi aí que comecei a ouvir novamente aqueles sussurros. Dessa vez, não havia como culpar o vento ou qualquer outra coisa. As vozes pareciam me cercar, vindas de todos os lados, embora ninguém estivesse ali. O som era baixo, arrastado, e parecia de algum modo triste. Me aproximei das inscrições, tentando entender, e logo me dei conta de que aquelas marcas contavam uma história, mas não uma história qualquer. Eram relatos de antigos rituais. Eu estava diante de uma espécie de mural sombrio que narrava sobre sacrifícios humanos para garantir uma boa colheita. Antes que eu pudesse processar tudo isso, uma dor de cabeça terrível me tomou. E então, as visões começaram. Naquele instante, eu me vi cercado por rostos que não estavam ali momentos antes. Homens, mulheres e até crianças. Todos me olhavam fixamente, com expressões vazias e olhos profundos, cheios de sofrimento. Aqueles rostos eram dos antigos sacrificados, e eles queriam algo de mim. Quase sem voz, tentei gritar por ajuda, mas percebi que o silo abafava qualquer som. Eu sabia que, naquele momento, só um milagre me salvaria dali. Foi aí que pensei, se alguém algum dia ouvir essa história, que não deixe de compartilhar, que se inscreva no canal para ajudar a espalhar essa advertência, antes que outra pessoa caia na mesma armadilha. As visões ficaram cada vez mais intensas, e a cada segundo eu sentia que fazia parte daquela história sombria. Comecei a perceber que aqueles sussurros não eram avisos, eram convites. Ao duvidar e entrar ali, eu mesmo havia me tornado novo sacrifício para garantir a colheita daquele ano. Minhas forças foram desaparecendo. O chão parecia puxar meu corpo para baixo, como se o silo inteiro fosse uma prisão viva, faminta por mais uma alma. Aos poucos, os rostos que me cercavam começaram a se misturar com o ambiente, se desfazendo no ar, e senti que eu estava me tornando parte daquele ciclo macabro. Foi nesse momento, enquanto o mundo se apagava ao meu redor, que entendi que eu, Humberto, estava destinado a permanecer ali para sempre.
Meu nome é Igor, tenho 26 anos e trabalho como fazendeiro no interior de Minas Gerais. Pode parecer uma vida tranquila, mas eu vivia algo que ainda me tira o sono. Vou contar essa história, um relato de terror que me deixou marcado, e vou avisar logo: a curiosidade pode nos levar a lugares dos quais nunca saímos. Tudo começou durante uma das piores secas que já enfrentei. Eu já tinha tentado de tudo para conseguir água suficiente para manter a fazenda viva. Foi então que lembrei de um velho poço, esquecido lá no fundo da propriedade, coberto de mato e pedras. Meu avô sempre dizia para não mexer nele, que tinha sido selado por um bom motivo, mas a necessidade me fez ignorar o aviso. A manhã estava quente e seca quando cheguei ao poço. Tirar aquelas pedras foi um trabalho duro, e quanto mais eu removia, mais forte ficava um cheiro estranho que parecia emanar de dentro. Quando finalmente retirei a última pedra, um odor insuportável tomou conta do ar. O cheiro era tão ruim que quase me fez desistir, mas eu precisava da água. Só que, ao me aproximar, percebi que o poço estava seco. Mas o que realmente me perturbou foi outra coisa. No fundo do poço, veio um som, quase como um sussurro abafado. Tentei ouvir melhor, mas tudo que conseguia eram murmúrios baixos, palavras que não faziam sentido, mas me davam um calafrio. Foi a primeira vez que me senti realmente ameaçado por algo invisível, algo que não dava para ver, mas estava lá, como se o poço fosse uma boca que nunca tinha sido alimentada. Voltei para casa com uma sensação estranha no peito, como se tivesse mexido em algo que deveria ter ficado esquecido. À noite, a coisa ficou ainda pior. O silêncio da fazenda era quebrado por murmúrios. Era como se o som do poço tivesse seguido até meu quarto. Eu tentava ignorar, mas as vozes ficavam cada vez mais claras. Chamavam meu nome, me pediam para voltar. Depois de algumas noites mal dormidas, não aguentei mais. Resolvi entender de onde aquilo vinha e perguntei a alguns vizinhos sobre o poço. Um senhor mais velho, seu Antônio, olhou para mim com uma expressão pesada. Disse que, nos tempos antigos, aquele poço era usado para punições. Quem fosse considerado uma ameaça, um criminoso, ou até alguém que incomodasse, era jogado vivo lá dentro. As vozes que eu ouvia eram dessas almas. Ele dizia, almas que não tiveram paz. Fiquei gelado ao ouvir aquilo, e a história foi crescendo na minha mente, parecendo cada vez mais real. Aquilo era tão assustador que pensei, quem me dera tivesse registrado tudo isso, você também ficaria com medo. Então, se inscreve aí e acompanhe até o final para entender o que aconteceu. Essa frase, que me escapou sem querer, talvez fosse uma tentativa de me proteger com o medo dos outros. Mas no fundo, eu sabia que tinha que resolver aquilo sozinho. Naquela noite, eu não consegui dormir. As vozes não paravam, e pareciam mais fortes, mais próximas. Era como se o som viesse de dentro da minha própria cabeça, me pressionando, me chamando. Não aguentei mais, tomado por um impulso que nem sei de onde veio, me levantei e caminhei de volta até o poço. O céu estava sem estrelas, e a fazenda parecia mais escura do que nunca. Caminhei até o poço como se estivesse em transe, meus passos silenciosos, e um frio inexplicável tomou conta de mim. A lanterna em minha mão tremia, e conforme eu me aproximava, senti o chão tremer levemente, como se a terra estivesse viva, respirando. Cheguei à beira do poço e me inclinei, tentando enxergar lá dentro, mas a lanterna vacilou e apagou. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer, mas as vozes começaram a me chamar com mais intensidade, pronunciando meu nome repetidamente, como um cântico sombrio. Sentia mãos invisíveis me puxando para mais perto, como se eu fosse o próximo a ser lançado nas profundezas. Nesse momento, percebi o que elas queriam. Eram as almas dos desafortunados, dos esquecidos, e agora queriam um novo sacrifício. E eu era esse sacrifício. Tentei lutar, mas era como se o solo ao redor estivesse cedendo, puxando-me devagar para a escuridão do poço. Senti um pavor que nunca pensei ser possível. Tudo em mim gritava para sair dali, mas meus pés estavam como presos ao chão. Com um último esforço, recuei, caí para trás e, de alguma forma, consegui me afastar daquela beira maldita. O som das vozes ecoava na minha cabeça, mas finalmente consegui correr de volta para casa.
ainda ouvindo aquele chamado que parecia jamais cessar. Não voltei ao poço depois daquela noite. E, às vezes, até hoje, quando a fazenda fica em silêncio, ainda ouço aquelas vozes me chamando. Mas, se você tiver coragem, quem sabe, um dia pode se aventurar e tentar ouvir o chamado também. Me chamo Felipe, tenho 47 anos e trabalho há quase 3 décadas cuidando da fazenda que herdei do meu pai, no interior de Minas Gerais. Cuidar desse lugar é minha vida, e eu achava que já tinha visto de tudo por aqui. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela plantação de cana. Uma noite, algo se manifestou naquele campo, e agora vou compartilhar o que descobri. Mas aviso logo, ao final dessa história, você nunca mais vai olhar para uma plantação do mesmo jeito. Tudo começou com alguns boatos que chegaram aos meus ouvidos, boatos de vizinhos e funcionários antigos. Eles diziam que, à noite, sombras sem olhos vagavam pela plantação, assombrando quem ousava passar por ali. Confesso que, no início, ri dessas histórias, pensando que eram apenas superstições da turma mais velha. Até que as histórias começaram a se repetir. Alguns trabalhadores, principalmente os mais antigos, me aconselharam a não entrar no campo à noite. Diziam que as sombras eram os espíritos de antigos escravos que trabalhavam ali e que agora buscavam vingança. Curioso, resolvi verificar por conta própria. Naquela noite, enquanto o vento soprava leve e o céu estava carregado de nuvens, fui até a plantação. O campo parecia comum à primeira vista, mas, conforme me aproximava das fileiras de cana, senti um arrepio na espinha que não conseguia explicar. Olhei em volta e tudo parecia tranquilo, mas aquela sensação estava mais forte a cada passo. Talvez fosse só coisa da minha cabeça, mas senti que algo, ou alguém, me observava. No dia seguinte, ainda com aquela sensação estranha na cabeça, decidi conversar com alguns trabalhadores que estavam na fazenda há anos, esperando entender o que eles realmente sabiam sobre essas histórias. O primeiro que encontrei foi o seu Zé, um senhor que já trabalhava na fazenda desde os tempos do meu pai. Ele parecia relutante em falar, mas depois de muita insistência, ele cedeu. Seu Felipe, tem coisa que é melhor a gente não mexer. Essas sombras que andam por ali, eu já vi. São como figuras sem rosto, sem olhos, que ficam rondando quem se atreve a andar no campo à noite. Muita gente já passou mal depois de ver essas aparições. Ele contou, com um olhar perdido, como se revivesse algo sombrio. Outros trabalhadores também tinham histórias parecidas. Segundo eles, no tempo da escravidão, havia uma plantação no mesmo lugar, onde muitos escravos sofreram e perderam a vida de forma brutal. Seus corpos teriam sido enterrados ali mesmo, e as almas, incapazes de descansar em paz, se transformaram nessas sombras que assombravam o campo. A cada relato, meu ceticismo foi dando lugar a uma inquietação incômoda. Era como se, de alguma forma, aquelas almas estivessem presas, sem descanso, à espera de algo ou alguém que resolvesse seu sofrimento. A verdade é que, apesar de todo o meu esforço para achar uma explicação lógica, algo dentro de mim já sentia que havia algo mais profundo, algo que eu precisava entender. A curiosidade já tinha virado uma obsessão. Eu precisava entender o que estava acontecendo ali, e a única maneira de conseguir respostas era enfrentando essas sombras por conta própria. Numa noite especialmente escura, me preparei com uma lanterna e entrei no campo de cana. Cada passo que eu dava parecia afundar num silêncio assustador, como se o mundo ao meu redor estivesse em suspenso, esperando pelo que estava por vir. Caminhei por entre as fileiras de cana, tentando manter a calma, mas algo estava errado. Eu sentia uma presença, um peso ao meu redor, como se o próprio ar estivesse impregnado de alguma coisa sombria. Foi quando ouvi o primeiro sussurro. Era um som abafado, quase como um vento distante, mas parecia ter uma intenção, uma raiva latente que fazia o som parecer vivo. Meus olhos tentavam se adaptar à escuridão e, de repente, vi as sombras. Elas estavam ali, espalhadas pelo campo, como figuras disformes que flutuavam entre as plantas. Eram altas, magras, com traços quase humanos, mas sem rosto. Onde deveriam estar os olhos?
Havia apenas um vazio escuro. As sombras pareciam me observar, aproximando-se aos poucos, cercando-me. Minha pele gelou, e eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. De repente, uma delas se aproximou, e uma voz fria e sem emoção sussurrou: "Saia daqui." Aquelas palavras, ditas de uma forma tão seca, me atingiram como um choque. Senti uma necessidade de contar essa história, de entender o que realmente estava acontecendo ali. Então, antes de qualquer coisa, pensei: esse mistério merece ser explorado até o fim. Se você chegou até aqui comigo, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Vamos juntos desvendar essa história. Depois daquela noite, eu sabia que tinha que ir mais a fundo. Já não se tratava apenas de curiosidade, mas de uma necessidade de dar paz àquelas almas atormentadas. Decidi investigar os registros históricos sobre a fazenda, buscando alguma pista que confirmasse as lendas que os trabalhadores contavam. Depois de uma longa pesquisa, finalmente encontrei algo. Documentos antigos relatavam que, durante o período da escravidão, a fazenda foi palco de episódios de extrema crueldade. Vários escravos foram brutalmente assassinados e enterrados na própria plantação. Com essas descobertas, tudo fazia sentido. A plantação de cana era o lugar onde aquelas almas haviam sofrido. Talvez ainda carregassem essa dor. Decidi que faria o que estivesse ao meu alcance para libertá-las. Conversei com um padre da região, que me instruiu a realizar uma espécie de ritual simples, pedindo paz e descanso para os mortos. Apesar de não ser muito religioso, naquele momento, senti que essa era a única forma de tentar ajudá-los. Numa noite calma, voltei ao campo, mas agora com uma nova postura. Com uma vela acesa e uma oração, pedi paz para aquelas almas que sofreram tanto. Enquanto repetia as palavras, senti uma brisa fria passar por mim, e, por um breve instante, as sombras pareceram se afastar, como se finalmente estivessem em paz. Na manhã seguinte, decidi caminhar pela plantação mais uma vez, só que dessa vez, o lugar parecia diferente. O campo de cana estava sereno, quase acolhedor, como se a escuridão que antes o envolvia tivesse finalmente se dissipado. Aquele peso estranho, aquela sensação de estar sendo observado, simplesmente sumira. Era como se a plantação tivesse se transformado, como se uma energia nova agora reinasse ali. Mais tarde, encontrei alguns dos trabalhadores, que comentaram que o campo parecia mais tranquilo, que até o vento soprava diferente. Aparentemente, as sombras que tantos temiam tinham desaparecido, e os relatos de aparições misteriosas nunca mais foram ouvidos. Naquele dia, olhando o campo iluminado pelo sol, senti que, de alguma forma, eu tinha conseguido dar um descanso para aquelas almas. Prometi a mim mesmo honrar a história e a memória daqueles que sofreram ali, compartilhando essa experiência para que outros também respeitem o que não conhecem. Agora, cada vez que caminho pela plantação, sei que ali não há mais dor, apenas silêncio e paz. Meu nome é Davi, tenho 31 anos e trabalho como gerente em uma loja de material de construção no interior de Minas Gerais. Hoje, quero compartilhar uma história que me marcou profundamente, uma experiência que até hoje tento esquecer, mas sempre volta em minha mente, especialmente quando a noite chega e o silêncio fica pesado. Nunca pensei que uma simples visita a uma fazenda herdada poderia trazer tanto medo e arrependimento. O que encontramos naquele velho celeiro? Bem, vou chegar lá. Só posso adiantar que, se você acha que um celeiro é apenas um lugar para guardar ferramentas ou grãos, prepare-se para mudar de ideia. A história começou quando minha esposa, Renata, nossa filha Letícia e eu recebemos a notícia de que tínhamos herdado uma fazenda de um tio-avô distante, que mal conhecíamos. Decidimos visitar o lugar, mais por curiosidade do que por necessidade. A fazenda ficava numa área afastada, e logo percebemos que estava abandonada há anos. A casa principal tinha paredes rachadas e o cheiro de mofo dominava o ambiente. Mas o que mais nos chamou a atenção foi um celeiro, distante dos outros prédios, com um cadeado grande e enferrujado na porta. Algo naquele cadeado me incomodava. Naquela primeira noite, depois de explorarmos a casa, já estava quase tudo quieto. Só que, por volta da meia-noite,
Acordamos com um barulho vindo lá de fora. Era como se algo ou alguém arranhasse e gemesse, tentando sair do celeiro. Eu não queria parecer assustado, então disse a Renata e Letícia que poderia ser só o vento. Mas algo no fundo de mim dizia que aquilo era mais do que um simples barulho de noite. Na manhã seguinte, depois de uma noite mal dormida, Renata sugeriu que fossemos dar mais uma volta pela fazenda para entender melhor o que tínhamos herdado. Eu concordei, embora minha mente estivesse fixa naquele celeiro trancado e no barulho estranho que ouvimos. De certa forma, parecia que aquilo chamava por nós. Ao circularmos ao redor do celeiro, encontramos uma pequena caixa velha, quase soterrada na terra. Dentro, havia um diário, coberto de poeira e com páginas amareladas pelo tempo. Ao abri-lo, logo de cara, reconheci o nome do antigo dono da fazenda. Era o tio-avô que nos havia deixado a herança. Lendo as primeiras páginas, notamos que ele registrava praticamente tudo sobre a fazenda, com uma obsessão estranha em manter o local protegido de invasores. Folheando as páginas, encontramos descrições detalhadas sobre pessoas que ele chamava de ameaças para suas colheitas e de como ele, aparentemente, tomava medidas drásticas para proteger o que era seu. O tom era sombrio e, quanto mais líamos, mais ficava claro que o tio-avô possuía um lado que ninguém conhecia, um lado que fazia ver todos que se aproximavam como inimigos. A essa altura, minha curiosidade estava mais forte que o medo, e eu sabia que, de uma forma ou de outra, precisaríamos abrir aquele celeiro. Renata hesitou, mas Letícia e eu estávamos determinados. Depois de procurar por toda a fazenda, finalmente encontrei uma velha barra de ferro que parecia resistente o suficiente para abrir o cadeado. Já era fim de tarde, e Renata ainda tinha seus receios, mas Letícia me apoiou na decisão de descobrir o que o nosso parente distante escondia com tanto empenho. Com a barra de ferro nas mãos, fiz força até ouvir o estalo do cadeado quebrando. O portão rangeu ao ser aberto, revelando um interior escuro e impregnado de um cheiro sufocante. Com uma lanterna na mão, entrei devagar, seguido por Letícia e Renata. O cenário era arrepiante. Marcas de unhas riscavam as paredes de madeira, como se alguém tivesse tentado sair de lá desesperadamente. Renata segurou minha mão com força, claramente abalada. Já Letícia, apesar de assustada, parecia fascinada. No fundo do celeiro, encontramos uma pequena pilha de objetos, roupas, restos de alimentos, alguns pertences antigos. Tudo indicava que, em algum momento, alguém foi aprisionado ali dentro. Em meio ao silêncio pesado, eu sussurrei para as duas. Acho que a gente devia registrar isso, mostrar para mais pessoas. Quem sabe outros já passaram por algo parecido? Foi então que sugere que, se alguém realmente quisesse conhecer histórias como essa, se inscrevesse no nosso canal para acompanhar mais relatos reais. Continuamos investigando o local, e o diário que encontramos fazia cada vez mais sentido. Pelas marcas, percebia-se que alguém, ou talvez várias pessoas, ficaram trancadas ali, lutando para sair. As descrições do diário sobre invasores agora pareciam não ser só devaneios. O tio-avô de fato aprisionava qualquer um que ele acreditasse ser uma ameaça para a fazenda. Renata, visivelmente nervosa, sugeriu que saíssemos o mais rápido possível. Eu concordei, e juntos trancamos o celeiro de novo, sem olhar para trás. Letícia, ainda tentando entender tudo, perguntou o que deveríamos fazer. No fundo, eu sabia que o mais sensato era deixar aquilo para trás e seguir em frente, mas também senti que o mistério daquele lugar nunca sairia da nossa mente. Voltamos para casa com a promessa de nunca mais mencionar o que vimos. Mas, até hoje, quando a noite cai e o silêncio toma conta, eu lembro daquele celeiro e dos sons assustadores que ouvimos naquela noite. É como se os segredos daquela fazenda nunca quisessem ser enterrados, como se algo ou alguém estivesse sempre esperando para ser encontrado novamente.